Esta semana em análise, a condenação do Partido Aurora Dourada e o Prémio Nobel da Paz 2020. O multilateralismo e o nacionalismo são compatíveis? A condenação do Partido Aurora Dourada significa que a extrema-direita começa a regredir depois de anos de crescimento na Europa? Será que a Europa ainda é uma reserva moral do multilateralismo? Comigo em estúdio está a Diana Soler, investigadora do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais, e via Skype, Madalena Rezende, também investigadora do IPRI. The Norwegian Nobel Committee has decided to award O Comitê Nobel norueguês decidiu atribuir o Prémio Nobel da Paz 2020 ao Programa Alimentar Mundial pelos esforços para combater a fome, pela contribuição para melhorar as condições de paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como arma de guerra e conflito. Foi assim o anúncio do Prémio Nobel da Paz, este ano atribuído ao Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. A maior agência humanitária do mundo, está presente em 88 países e ajuda mais de 100 milhões de pessoas. No que levamos de século XXI, o Nobel da Paz foi atribuído a instituições da ONU por 5 vezes, mas premiar o Programa Alimentar Mundial no momento em que vivemos deixa uma mensagem clara, Diana Soler. Serve também para reiterar a importância da solidariedade global e do multilateralismo. Eu quanto a isso, quanto à questão do Prémio Nobel ter sido atribuído ao Programa Alimentar da ONU, tenho 3 coisas a dizer. Primeiro, um ponto que me parece negativo e que eu não tenho ouvido muitas vezes ser focado, que é o seguinte: é extraordinário que no século XXI, com toda a evolução tecnológica e, enfim, industrial que nós temos, que ainda seja preciso premiar uma agência das Nações Unidas que é responsável por mitigar a fome no mundo. E eu acho que isto nos devia trazer a todos uma reflexão profunda, neste caso sobre as desigualdades internacionais e sobre o que é que este prémio quer dizer também do ponto de vista moral. Isso é o ponto negativo que eu aponto. Depois há um ponto que eu acho que é positivo, que é precisamente aquele que o Rui referiu, que é o facto de ficarmos bem cientes dos números da fome, que é uma coisa que nós nem sempre temos nas nossas consciências ocidentais, e perceber claramente que o Covid-19 e a crise económica que o Covid-19 e de emprego que o Covid-19 está a trazer não só ao Ocidente, mas a todo o resto do mundo, vai digamos, reforçar e tornar mais difícil o problema da fome. E, portanto, aí estou completamente de acordo consigo, é um alerta, e é um alerta que nos diz temos que pensar nesta questão com mais cuidado, porque, de facto, as crises internacionais são vividas pelo mundo fora de formas completamente diferentes e, às vezes, muito mais gravosas do que aquilo que nós pensamos. E depois há um ponto final que eu gostava de fazer, que é um ponto mais polémico e que tem a ver com o tema do programa de hoje, que é que no que diz respeito à redução da fome no mundo em geral, a maior responsável nas últimas décadas tem sido a globalização, que ao mesmo tempo é responsável por tantas desigualdades sociais no Ocidente. E a globalização porquê? Porque a globalização permitiu que países como a China e a Índia enriquecessem de uma maneira rápida e muito extensiva, o que permitiu que se resgatasse milhões de pessoas da pobreza. E da pobreza e, consequentemente, da fome. Portanto, nós temos aqui, acabamos por ter aqui em confronto um programa de uma organização multilateral, da organização multilateral por excelência, mas ao mesmo tempo temos aqui nações que, apesar de muitas vezes não serem do nosso agrado no sentido dos regimes e daquilo que fazem, foram efetivamente até buscar a sua legitimidade no resgate das suas populações da pobreza e, consequentemente, da fome. Não sei se quer acrescentar, Madalena. Não, eu, enfim, só acrescentava um pequeno ponto acerca do multilateralismo e
deste prémio. Exatamente, penso que a ideia do júri do Nobel da Paz terá a ver exatamente com o estado lastimável em que o multilateralismo está neste momento, e, enfim, o item mais fácil de apontar é a Organização Mundial da Saúde e a dificuldade que ela tem tido em trabalhar neste contexto. E, portanto, enfim, penso que é nesse contexto que este prémio foi atribuído a outra organização ligada às Nações Unidas, que tem um papel, enfim, mais de background e com um recorde talvez menos disputável. Há dias, na abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU, o secretário-geral, António Guterres, referia-se à Covid-19 como o quinto cavaleiro de um possível apocalipse global. Os Estados Unidos e a China lutam pelo controle das instituições para ver se o próximo palco seja a liderança do Banco Mundial. A China tem usado a cenoura do financiamento para conseguir posições de relevo na ordem internacional. Já os Estados Unidos têm recorrido à ameaça, às instituições, ao ataque até. No caso da Organização Mundial de Saúde, primeiro anunciaram corte de fundos, depois decidiram mesmo sair. O crescimento destas tensões sino-americanas pode pôr em causa a ONU? A ONU pode sobreviver a esta decisão? Enfim, sobreviverá. A questão é em que estado, não é? Obviamente que as instituições existem e podem, enfim, manter algum grau de relevância e serem capazes de, enfim, manter capacidade de intervenção num certo número de assuntos, mais ou menos relevantes, mas é verdade que no seu conjunto o sistema das Nações Unidas, que é centrado obviamente no Conselho de Segurança, desde o seu início tem dificuldades em operar, primeiro por causa da Guerra Fria e agora por causa do que algumas pessoas falam da Segunda Guerra Fria dos Estados Unidos com a China. Portanto, com este fracasso do Conselho de Segurança, o sistema multilateral e as Nações Unidas passaram a ter outras funções primordiais, não é? E todas têm a ver com este papel mais secundário destas instituições que estão ligadas às Nações Unidas e que têm um papel obviamente importante e relevante. Agora, eu diria que o problema fundamental na manutenção da ordem internacional está não só neste conflito com a China, mas, enfim, no seu essencial também tem a ver com a dificuldade do mundo ocidental, que no fundo era o sustento da ordem multilateral durante a Guerra Fria e passou ou continuou a ser durante as primeiras décadas do pós-Guerra Fria, está extremamente dividido e os próprios Estados Unidos têm dificuldade em se manter como o líder desta ordem internacional e, portanto, estamos a ver um progressivo, digamos, esvaziamento desta ordem e, eventualmente, a Diana dirá também, se estamos a ver a transição para um mundo sem ordem internacional ou uma ordem, digamos, multipolar, que não sabemos muito bem qual é o caráter, mas que pelo menos sabemos que em termos de regras e de capacidade de manutenção dessas regras é muito mais fraco do que daquela ordem que estamos habituados desde o fim da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial. Bom, eu acho que a Madalena aqui tem toda a razão. Eu acho que mais as tensões sino-americanas de que fala são um sinal de que o sistema internacional está em mudança e cada vez que o sistema internacional muda verdadeiramente, e neste caso com o declínio relativo dos Estados Unidos e a ascensão relativa da China e o aparecimento ou reaparecimento, depende de que países estamos a falar, de países como a Rússia ou a Índia, nós encontramos-nos num momento de indefinição do sistema internacional. Mas uma coisa nós sabemos é que quando os sistemas internacionais mudam, a tendência é que a ordem internacional mude também, especialmente se os Estados poderosos, os Estados mais poderosos, tiverem visões diferentes de como se deve gerir essa ordem internacional. E, portanto, nós estamos aqui num momento
digamos, de sistémico, em que a ordem internacional está, digamos assim, por definir. Há um vazio relativamente a essas questões. Agora eu acrescentaria mais uma coisa, que a Madalena também referiu, mas que é importante, que é a ordem multilateral que nós conhecemos. Sempre houve ordem internacional, ou pelo menos há ordem internacional desde Westfália, desde 1648. E houve várias encarnações da ordem internacional com valores diferentes, e provavelmente o que acabará por acontecer com o passar dos anos é que encontraremos uma nova ordem internacional menos liberal, mas que encontraremos com certeza uma ordem internacional, até porque o contrário é pior, digamos assim, para o sistema internacional. A ordem internacional foi criada, a ideia de ordem internacional, que não se chamava ordem internacional na altura, precisamente para criar sistemas de paz duradouros, em que as grandes potências se conseguissem entender de forma a não terem que recorrer à guerra permanentemente para que os seus conflitos fossem sanados, digamos assim. E, portanto, o que a história nos diz é que mais tarde ou mais cedo, com esta nova configuração do sistema internacional, que ainda estamos a ver como é que se vai definir, os atores vão de encontrar uma forma de ordem, digamos assim, que os impeça de estar em permanente conflito e em permanente tensão. Agora, também há uma coisa que é importante dizer, que é o esvaziamento. Eu acho que a Madalena usou a palavra perfeita. O esvaziamento da ordem internacional liberal que nós vemos agora está profundamente relacionado com dois fatores. O primeiro deles foi o que aconteceu nos anos 90, em que a ordem liberal internacional, como os Estados Unidos eram a única grande potência do sistema internacional, se tornou uma ordem muito mais impositiva e muito mais cristalizada em determinados valores do que a maioria dos Estados do mundo estavam dispostos a aceitar, e portanto assim que essa ordem começou a tremer, os outros Estados fizeram saber que estavam interessados em que essa ordem tremesse. E a segunda razão foi que o próprio Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eleito em 2016, foi eleito numa plataforma eleitoral, com um programa eleitoral, em que dizia claramente que a ordem internacional liberal tinha sido negativa, profundamente negativa para os Estados Unidos, e que no seu mandato a ordem liberal, a ordem multilateral, não diria ser destruída, ele nunca disse isso, mas iria ser esvaziada. Ele era um presidente que não estava interessado em manter a ordem liberal e internacional. E isso, digamos assim, fez com que se calhar uma inevitabilidade relacionada com uma questão do sistema internacional acelerasse de uma forma, se tornasse muito mais rápida com esta recusa de Donald Trump, quer de liderar o mundo, quer de manter a ordem internacional tal como nós a conhecemos, ou com as devidas reformas que são precisas quando o sistema muda. Nesse sentido, uma eventual vitória de Joe Biden relançaria aqui os dados. Por outro lado, uma nova vitória de Trump que levaria a que papel da China? Que papel é que a China teria no caso Trump, ou terá, caso Trump seja reeleito? Bom, eu diria que a questão chinesa, ou a animosidade entre os Estados Unidos e a China, não depende muito de quem ganhar as eleições. Obviamente que Trump veio tornar mais óbvia essa animosidade entre as duas super ou grandes potências e tornar isso, digamos, um assunto absolutamente central de todas as discussões. Mas se olharmos para a campanha e para o programa de Joe Biden, ele não é assim tão diferente na sua abordagem relativamente à China, e parece-me que por todo o Ocidente, e não só, também na Ásia, há de facto durante este ano, o fim do ano passado, este ano, mesmo na opinião pública e nos governos,
uma grande viragem relativamente à percepção do papel da China no sistema internacional e, enfim, relativamente aos países em particular. E, portanto, vê-se aqui uma clara momento de charneira que tem a ver, obviamente, com Trump, mas também tem a ver com, agora, o aceleramento causado pela pandemia e pelo papel que a China teve nessa pandemia, que torna claro que não há, digamos, uma volta atrás neste conflito entre os Estados Unidos e a China. E, portanto, diria que, de certa maneira, Trump foi paradigmático na sua forma de abordar o governo chinês, mas de certa maneira mascarou, para quem queira estar contra essa animosidade, mascarou um pouco pelo exagero da sua abordagem, mas no essencial ela vai manter-se e eventualmente reforçar-se, não sabemos. Eu só acrescentaria 2 pontos. O primeiro, foi feita uma sondagem, eu penso que foi pela Gallup, mas neste momento não estou certa porque a sondagem... Acho que foi pela Pew. Foi pela Pew. É possível, porque eu agora não tenho presente porque esta sondagem foi feita há alguns meses. E a sondagem dizia 2 coisas, essencialmente. A primeira era que, e agora sou eu a dizer, não é o que dizia a sondagem, provavelmente por causa da forma como Trump também enquadrou, digamos assim, o problema com a China, a verdade é que a esmagadora maioria dos americanos, e agora voltamos ao que dizia a sondagem e não ao que eu digo, dizia que a China considerava que a China era o principal rival dos Estados Unidos e que, inclusivamente, os democratas tinham uma responsabilidade muito grande nessa rivalidade, porque durante os anos 90 tentaram integrar a China no sistema internacional e na sua ordem internacional e não só não conseguiram, como deram à China a possibilidade de se tornar uma grande potência, precisamente através desta integração económica que permitiu, como já dissemos a propósito de outras coisas neste programa, que permitiu à China enriquecer e expandir-se enquanto potência internacional. E, portanto, a partir do momento em que a maioria dos americanos assume que acredita que a China é o grande rival dos Estados Unidos e que os Estados Unidos não tentaram evitar, ou pelo menos os democratas não tentaram evitar que essa rivalidade se tornasse uma realidade, o candidato Biden, e se for eleito o presidente Biden, não terá outra alternativa senão olhar para a China e digamos, relacionar-se com a China de uma forma adversarial. Esse era o primeiro ponto que eu acrescentaria. O segundo ponto é que, ainda que eu penso que essa forma adversarial não seja não seja possível de escapar, seja qual for o presidente dos Estados Unidos, o estilo que nós vamos ver em Biden, se for ele eleito, vai ser um estilo que vai tentar, enfim, introduzir alguma cordialidade. Agora, não haja ilusões, penso eu, de que essa cordialidade não significa que o Partido Democrata não veja a China como o adversário principal dos Estados Unidos. No início da pandemia, eu perguntava-lhe qual seria o papel que está reservado à União Europeia. Isto porque no início da pandemia os Estados europeus apressaram-se a fechar fronteiras, a Itália foi deixada num primeiro momento à sua sorte, o que pode ter causado danos à imagem da União enquanto modelo do multilateralismo. E apesar do discurso de Macron na Assembleia Geral da ONU e da União Europeia ter desempenhado um papel decisivo na última Assembleia da Organização Mundial da Saúde, será que a Europa já recuperou a credibilidade como modelo de multilateralismo ou é um processo que ainda vai demorar muitos anos? Bom, eu diria que a Europa não está, enfim, mal posicionada neste momento, depois de ter conseguido ultrapassar um grande tabu na sua
enfim, nos principais assuntos que impediam a sua unidade, nomeadamente a questão da dívida conjunta dos países para fazer, enfim, face a crises económicas. Portanto, esta capacidade da Europa de, em poucos meses, negociar no Conselho de Ministros um pacote de ajuda aos países e agora, durante estes meses, fazer essa evolução para se tornar de facto realidade, tem salvado, de certa maneira, a imagem da Europa aos olhos dos próprios europeus e penso que, ao nível internacional, uma vez que, de certa maneira, também pelo seu modelo social e por estar a conseguir gerir a crise económica, social e, de certa maneira, também de saúde sanitária, de uma forma mais eficaz que os Estados Unidos, está, do ponto de vista do mundo ocidental, a ganhar pontos face aos nossos parceiros americanos. E, portanto, de certa maneira, este modelo europeu, no momento em que, a nível internacional, a globalização perde face aos movimentos de regionalização, a Europa emerge como um modelo, mais uma vez, bem-sucedido nesta evolução internacional. E por isso parece-me que este multilateralismo regional, que parece ser, de certa maneira, o sucessor da grande fé que se punha no globalismo e que está em retrocesso, como sabemos, nesse aspecto a Europa não está propriamente muito mal posicionada. Agora, se a China se mantiver como o grande rival e, enfim, a grande alternativa ao mundo ocidental, eu penso que também a Europa está a sofrer neste processo e a longo prazo não podemos estar muito complacentes, achar que estamos a fazer tudo muito bem e que estamos a ganhar aos Estados Unidos, quando no fundo o que está a acontecer é que o nosso modo de vida e o nosso modelo está a perder pontos face ao modelo chinês, ao modelo russo e a Europa, como ator internacional, não tem de facto conseguido estar à altura, nem pouco mais ou menos, sequer na sua vizinhança, para fazer face a estes autoritarismos que têm capacidade de forma agressiva, imporem a sua vontade em todos os focos de instabilidade que se têm vindo a acender, enfim, Síria, Líbia, agora o Nagorno-Karabakh, enfim, por todo o Mediterrâneo, e a Europa aparentemente não tem a mínima capacidade de estar presente e de impor qualquer que seja o mínimo de ordem. Portanto, diria que é uma avaliação mista. Eu acrescentaria mais uma coisa. Eu ontem estava a ler um documento que eu não posso identificar a fonte porque ainda não foi publicado, mas vai ser em breve, que dizia que a Europa tem vontade de resgatar o multilateralismo como ideologia. Nós, durante muitos, muitos anos, mal, do meu ponto de vista, deixámos a ideia de ideologia para trás. E se nós talvez tivéssemos olhado para a ordem liberal e para a ordem multilateral como uma ordem ideológica e não como a forma natural de estar no sistema internacional, tínhamos percebido que é disto mesmo que estamos a falar. O multilateralismo, a ordem liberal tal como nós a conhecemos hoje, é fruto digamos, uma construção ideológica e depois prática empírica que vem dos Estados Unidos dos anos 40, do fim da Segunda Guerra Mundial, que efetivamente se manteve durante a Guerra Fria, em parte porque havia um conjunto de democracias que estavam dispostas a defender essa ordem, em parte porque havia um inimigo comum. E como de alguma maneira eu já referi, essa ordem vai entrando, essa ideologia liberal, internacionalista, universalista, vai de alguma maneira sofrendo
sucessivos golpes, desde que os Estados Unidos se transformam numa potência unipolar. Primeiro porque há um conjunto de países como a Rússia ou a China, que começam discursivamente, porque ainda não têm força, a dizer que querem que o mundo seja multipolar, não multilateral, mas multipolar. Depois, porque a crise de 2008 vem pôr em questão uma série de valores dessa ordem internacional e desse multilateralismo que nós consideramos que é a forma natural de fazer política, mas começamos a perceber que nem todos os países do mundo pensam a mesma coisa, e finalmente com a ascensão destas novas potências que usarão o multilateralismo da forma que lhes convier, e com certeza não será, ou pelo menos eu tenho grandes dúvidas que seja de uma forma liberal como aquela que nós estávamos habituados. E portanto, esta ideia de que a Europa gostaria de resgatar o multilateralismo como ideologia é, por um lado, uma coisa muito ambiciosa, porque no fundo implica que pelo menos dentro do seu bloco regional há uma assunção de que há um modelo do qual não se vai abdicar, independentemente do que possa acontecer à nossa volta. E por outro lado, porque na verdade o mundo mudou profundamente nas últimas décadas, e é muito difícil, digamos assim, fazer a única coisa que a Europa pode fazer neste momento devido às suas capacidades do ponto de vista do poder, que é liderar pelo exemplo. Este fecho de fronteiras e a pandemia pareciam uma oportunidade para o discurso nacionalista da extrema-direita europeia, mas estes movimentos parecem não ter conseguido aproveitar esta oportunidade, digamos assim. Sim, acho que, enfim, é mais uma vez uma avaliação mista que eu faria, ou seja, acho que por um lado, enfim, o nacionalismo ao nível europeu está aqui para ficar, ou seja, estas forças na Europa Ocidental consolidaram-se como, enfim, partidos, vamos ver o que é que acontece em França nas próximas eleições, mas partidos relevantes e que impor limites exatamente ao desenvolvimento das instituições multilaterais europeias. E há de facto uma certa, digamos, resignação, não sei se é a melhor palavra, mas uma ideia de que o nível de integração regional a que chegamos agora, mais ou menos, é o nível que se vai manter nas próximas décadas. Não há, digamos, profundos movimentos de aprofundamento da integração regional. Há dificuldades em resolver problemas conjuntos na área das migrações, na própria questão do Estado de Direito. Tudo isso tem vindo nos últimos meses a aparecer como dossiês de grande dificuldade para encontrar consenso. Portanto, acho que na Europa o nacionalismo, enfim, que é, digamos, do qual o Orbán é, digamos, a figura mais conhecida e mais articulada no seu discurso e na sua ação, está consolidado, ou seja, está como uma resistência a este sistema, ao desenvolvimento ou ao aprofundamento deste sistema multilateral europeu. Mas ao mesmo tempo vemos, enfim, eu acho que o fechamento das fronteiras durante a pandemia, eu não diria isso, não olharia para esse sinal como um sinal de que o nacionalismo prevaleceu, pelo contrário, ou seja, as questões de saúde, as emergências sempre estiveram inscritas no modelo europeu e, portanto, acho uma reação natural e obviamente que este multilateralismo é feito de Estados nacionais, não é feito primariamente de instituições supranacionais e, portanto, esta concertação europeia, eu diria que foi relativamente bem conseguida e aproveitou um momento de crise para resolver alguns dos problemas que restavam
nomeadamente na questão da moeda única. Portanto, obviamente que o nacionalismo não pode ser visto como uma certa resistência a tendências para o federalismo europeu, mas não pode ser visto, do meu ponto de vista, como necessariamente antitético a uma concertação multilateral regional. Ou seja, o nacionalismo pode ser um ingrediente de desde que não seja agressivo e desde que não seja necessariamente, digamos, com características guerreiras face às outras nações, pode ser capaz de aceitar este modo de concertação que encontramos na Europa. Portanto, diria que se o multilateralismo é também uma ideologia, o nacionalismo, obviamente, que é uma resistência a essa ideologia, mas não tem que ser necessariamente antitético. Na semana, um dos partidos mais relevantes, que chegou a ter um dos papéis mais relevantes na Europa, de extrema-direita, foi o Aurora Dourada, que chegou a ser o terceiro maior partido no Parlamento grego, em 2015. Foi, na semana passada, considerado uma organização criminosa por um tribunal de Atenas, uma sentença histórica que finalizou um julgamento de 5 anos. O tribunal condenou ainda vários dos ex-deputados do partido por participarem numa organização criminosa e considerou outros culpados de liderarem essa mesma organização. A extrema-direita alemã, que parecia imparável nos últimos 5 anos, também ligada a redes criminosas, houve o assassinato de Walter Lübcke, que é o presidente da região de Kassel, assassinado por um homem que admitiu ter-se radicalizado nos comícios da AfD. Recentemente a polícia tem detido e acusado vários militantes da extrema-direita de terrorismo. O crescimento que parecia imparável, dizia eu, que em 2014 surgiu o movimento Pegida. A AfD já está em todos os parlamentos regionais, mas nos últimos tempos parecem começar a surgir resistências no resto da sociedade a este crescimento. Eu gostava só de voltar um bocadinho atrás relativamente à questão do nacionalismo. Eu concordo com a Madalena, o nacionalismo é uma ideologia também, mas além de ser uma ideologia, também é um traço identitário daquilo que todos nós somos. E o que me parece que aconteceu na Europa, na altura da pandemia, e principalmente no momento em que nós percebemos que tínhamos que ficar confinados e que estávamos perante um problema de saúde pública, foi que a Europa, e não é de menos sublinhar, que não tem capacidade, não tem, digamos assim, mandato para intervir nas questões da saúde pública, não pôde fazer grande coisa relativamente ao que se estava a passar. E o que acabou por acontecer foi que o nacionalismo, enfim, que os governos dos Estados tiveram esse papel, digamos assim, de gerirem o momento mais difícil da pandemia. E isso tornou natural, penso eu, que as pessoas, as populações começassem a olhar para os seus Estados-nação, até de uma maneira mais benigna, algumas delas, do que faziam até aqui. E o resultado poderia ser um incremento de um nacionalismo mais violento. Mas como o mainstream funcionou na maioria dos países, como, digamos assim, os Estados foram capazes de fazer face ao que se estava a passar, eu penso que não houve de forma nenhuma, que isso de alguma maneira tirou espaço aos partidos de protesto nacionalistas, àqueles que se assumem nacionalistas, digamos, para reclamar para si algum papel nesta questão da pandemia. E isso mostra, por um lado, que os Estados-nação podem ser e devem ser especialmente
na sua versão que não é antitética do multilateralismo, podem e devem ser importantes na nossa vida, e que isso necessariamente não leva a um extremismo. Agora, estamos aí a falar de coisas diferentes, porque uma coisa é um nacionalismo democrático, que é cooperante com as instituições internacionais, que não é anti-instituições internacionais, e estamos a falar de partidos, neste caso de extrema-direita, xenófobos, violentos, e esses sim, esses são o grande problema que a Europa enfrenta hoje. E eu penso que esse sinal da Grécia de criminalizar a Aurora Dourada não deixa de ser um sinal muito positivo, no sentido em que a Europa, um país europeu, se recusa a normalizar um partido com tendências neonazis, que é como é descrito. Quer dizer, eu não conheço o partido a fundo, mas é o que eu tenho lido. Portanto, a mim só me parece positivo que se criminalizem, no fundo, organizações que têm no seu intuito, no seu programa, na sua gênese, ideologias criminosas. Claro. Eu acrescentaria talvez aqui só um ponto, ou seja, eu concordo com a Diana em dizer que de facto este é um bom sinal. Eu acho que, obviamente, que não podemos dizer que os partidos de extrema-direita têm algum, enfim, eu não sou dos que acham que eles têm algum traço positivo, mas de facto eles já tiveram um impacto no sistema partidário só pela sua existência, e o impacto que tiveram foi o de fazer com que os partidos do centro assumissem, principalmente os partidos do centro-direita, assumissem mais claramente uma linguagem nacional e formulassem o seu nacionalismo, esperemos que benigno, e capaz de se acertar com o multilateralismo. Mas de qualquer maneira esse impacto que os liberais acharão que é extremamente negativo, eu diria que talvez seja uma afinação que a Diana também apontou durante a pandemia, necessária para que esta ideologia e este traço identitário, podemos dizer que é natural nas populações humanas, venha mais ao de cima no discurso político europeu, uma vez que mesmo nos partidos de centro-direita ele estava bastante desacreditado desde o fim da Segunda Guerra Mundial, pelas razões que sabemos. E, portanto, podemos estar a ver, ou ter visto durante estas décadas do pós-Guerra Fria, esta reabilitação, de certa maneira, do nacionalismo ideológico mais, eventualmente moderado, mas mais visível e mais, digamos, aberto a todos os votantes, e enfim. Madalena Rezende, Diana Soler, agradeço a ambas. Pode ouvir-nos em tsf.pt e em podcast. O Mapa Mundo, parceria entre a TSF e o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana.